Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. A gente vem discutindo há algum tempo entre nós aqui do IESP, entre os alunos, a necessidade de fazer mais debates sobre conjuntura política, que é uma tradição da casa. Eu acho que a gente não pode perder as oportunidades de fazê-lo, ainda mais no momento em que a política está tão estridente, vamos dizer assim, no nosso país. Então, a gente organizou essa mesa redonda aqui, não é redonda, é uma mesa, na verdade, linear, como vocês sabem, mas, e convidamos para falar sobre conjuntura política atual no Brasil. A conjuntura atual acho que é um pouco redundante, né? O Cláudio Couto, da FGV, da Ciência Política, da FGV de São Paulo, Léo Avritzer, presidente da ABCP e do Departamento de Ciência Política da UFMG, e o Fabiano Santos, aqui do IESP. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra ao Cláudio Couto. Bem, boa tarde a todos. Quero agradecer ao João pelo convite para estar aqui hoje nessa mesa, ao lado de colegas que são também amigos, e isso torna as coisas mais interessantes ainda. E algumas coisas que eu vou falar aqui, talvez alguns desses colegas, pelo menos, já tenham escutado parte delas. A gente chegou a participar de uma sessão na LASA, né? Na Ampox, nós tivemos uma sobre a nova direita, e nós tivemos uma na LASA, né? Mas foi sobre junho de 2020. Isso, mas que dessa parte que eu acho que algumas coisas que apareceram lá vão talvez retomar aqui, né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque embora seja, só controlar meu tempo, seja uma mesa sobre conjuntura, e o João aqui cometeu a redundância aí de falar de conjuntura atual, mas não dá talvez para olhar para a conjuntura sem muitas vezes considerar um pouquinho dos elementos que a explicam, dos elementos que a antecedem, melhor dizendo, né, e que consequentemente a explicam de alguma forma, que são certas transformações de caráter um pouco mais estrutural, se a gente for trabalhar aqui com uma dicotomia entre conjuntura e estrutura, e que, a meu ver, são importantes para entender o que acontece agora. E eu diria que, talvez, desse ponto de vista, o que precisa ser considerado é que é difícil entender essa conjuntura atual quente que nós vivemos, de grande instabilidade do governo, de grandes dificuldades políticas, sem a gente olhar também para alguns aspectos importantes de mudanças mais profundas pelas quais a sociedade brasileira passou no período recente. E eu diria que talvez a mais importante delas diz respeito a mudanças na estrutura de estratificação social, né, mudanças na estrutura de classe da sociedade brasileira no período recente. Até é engraçado falar isso agora aqui, mas classe talvez tomada num sentido muito... Não talvez numa perspectiva mais dura da análise de classe. Eu digo isso porque eu estive na Unicamp ano passado, antes das eleições, e falei, olha, eu vou falar de classe, mas eu quero ter cautela com o que eu vou me referir à classe, e alguém lá fez uma observação, não, aqui você pode falar de classe sem nenhum problema, né? E eu falei, não, mas esse que é o ponto, é que eu acho que a minha ideia de classe não é eu não sou tão rigoroso quanto vocês ao falar de classe. Sobretudo se a gente fosse pensar, por exemplo, em termos da assim chamada, e eu ponho entre aspas mesmo, classe C, né? Isso que se convenção não chama de classe C, mas que eu acho que tem importância para o que eu vou dizer. Enfim, eu entendo que existem certas transformações nessa estrutura de estratificação social que mudaram as posições relativas de setores na sociedade brasileira, levando a uma certa desorganização de referências tradicionais pelas quais essa própria sociedade se enxergava. E talvez o resultado mais palpável disso seja uma redução das diferenças em termos de distinção social definida por meio do consumo que diferentes segmentos da sociedade brasileira detinham até pouco tempo antes. De modo que a maneira como esses diferentes setores se enxergam nas relações entre si mudou bastante, né? Mudou, primeiro, em termos da diferença de poder aquisitivo,
Ou seja, houve uma redução da pobreza, uma redução da desigualdade, a ascensão de um grande contingente em termos das suas condições de consumo, daí eu fazer referência à tal da classe C, ou seja, uma grande parcela da sociedade brasileira, que era alguma coisa lá em torno dos 30%, passa a ter uma participação de mais de 50% na demografia brasileira, ou seja, mais de 50% da população, e passa a ter acesso a bens de consumo e a lugares aos quais não tinha acesso antes. Talvez a ilustração, e é só um caso, mas eu acho que ele ilustra isso do que eu estou falando, seja aquele episódio que até aconteceu aqui no Rio, famoso, da professora da PUC que tirou uma foto de um indivíduo na sala de espera do aeroporto, perguntando se aquilo era aeroporto ou rodoviária, né? Ironicamente, se tratava de um advogado que depois a processou, né? Mas talvez isso importe menos quem ele realmente era, importa muito mais quem ela achou que ele fosse e as razões que ela tinha para achar que talvez ele fosse alguém que nunca frequentou o aeroporto, que havia passado a frequentar a partir daquele momento. O fato é que um grande contingente da sociedade brasileira, que de fato não tinha acesso ao aeroporto, não tinha acesso a um veículo próprio, não tinha acesso a uma série de bens de consumo, passa a ter, e daí, consequentemente, diferenças em termos de padrão de consumo que geravam essa distinção social, deixam de ser um elemento importante para essa distinção. Isso se torna um fator de alimentação de ressentimentos mútuos, de ressentimentos dos que eram os setores estabelecidos das classes médias e das classes mais altas com respeito à perda dessa distinção, desse diferencial. E um ressentimento daqueles que ascendem em função de que não são exatamente recebidos nessa nova situação, nesses novos lugares, da mesma forma que esperavam e que eram, vamos dizer, recebidos os já estabelecidos e que eles talvez esperassem ser. E daí, consequentemente, criam-se tensões e abre-se espaço para um processo de radicalização. Né? Sobretudo, uma radicalização voltada a imputar aos que promoveram essa mudança estrutural da sociedade brasileira, por parte, evidentemente, de setores, mas de setores bastante estridentes, né? Uma radicalização contra aqueles que promoveram essa mudança, que eu identifico como os últimos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores. Né? E esse tipo de ressentimento, e essa radicalização, ela é também potencializada por um discurso de ódio com relação ao PT. Né? Ou seja, o partido responsável pelas políticas redistributivas, o partido que, enfim, faz os pobres andares de avião, né? Não estou fazendo propaganda do PT, mas reconhecendo que que dá a bolsa para vagabundo, para usar uma expressão que não é minha, evidentemente, né? E, consequentemente, precisa, enfim, ter essas políticas revistas. Algo que ganha corpo, sobretudo, dentro de um certo segmento da mídia, que está presente, evidentemente, em parte da grande mídia, não está só na grande mídia, está também nas novas mídias que emergem, os vários blogs e sites que divulgam esse tipo de pensamento, sobretudo por um certo tipo de publicística que num artigo que eu publiquei ano passado na Carta Capital, eu definia como uma publicística pornográfica. Ou seja, pornográfica em que sentido? No sentido de que os seus atores, né, são atores que, em boa medida, são incapazes de se distinguir dos personagens que eles próprios criam. Né, e que produzem um tipo de estética do discurso voltada, sobretudo, para produzir nos seus espectadores um prazer que eles próprios não são capazes de realizar pelos seus próprios méritos, pelas suas próprias capacidades. Algo como faz a pornografia, em boa medida. E é impossível, a partir de um certo momento, você separar muito claramente quem é o ator e quem é o personagem. Né? Numa performance pornô, é muito difícil realmente saber quem é quem. Né? E a mesma coisa acontece com boa parte desses autores dessa publicística que cultivam esse discurso do ódio e da negação do outro. Que existe do outro lado também. Não existe só em relação à detratação do governo e do PT, mas é muito forte aí. E que contribuem também para um aumento dessa radicalização, para além, pura e simplesmente, e não é tão pura e simplesmente assim, da cobertura de mídia bastante negativa, o manchetômetro é muito claro a esse respeito, existe um aspecto aí curioso que é esse de um discurso muito raivoso em relação ao partido que alimenta uma parcela desses setores ressentidos das classes mais estabelecidas que vão se mobilizaram já
em junho de 2013, acompanhados de um monte de outros setores, não estavam sozinhos ali, e se mobilizaram mais efetivamente como protagonistas no período recente. Eu entendo que isso, eu falei que são mudanças de caráter mais estrutural, mas elas são, no certo sentido, mudanças mais recentes. Há uma transformação mais profunda da sociedade brasileira, que não ocorre apenas nos 12 últimos anos, mas talvez nos últimos 25 anos, desde pelo menos o processo de transição e a Constituição de 88, que provoca uma melhora generalizada em vários aspectos do funcionamento do Estado e das condições de vida da população. Universalização de políticas sociais, fim da alta inflação, e aí sim depois aumento de poder aquisitivo, redução de pobreza, redução de desigualdades. O fato é que essa grande melhoria leva a um aumento de expectativas. Expectativas que passam, no dado momento, a ser frustradas diante não só de uma desaceleração dessa melhora, o que é compreensível, mas também em função de problemas, aí sim, muito particulares, do atual governo. Um governo que se mostrou, a partir de um certo momento, incapaz de continuar a promover essas melhoras no mesmo ritmo que antes, por também erros seus, e não só, digamos, um problema, eu vou chamar aqui logarítmico, né, de que a partir de um certo momento é mais difícil você continuar melhorando no mesmo ritmo, né. A estagnação dessa melhora nos anos Dilma, sobretudo quando a gente considera a melhora dos padrões de vida relacionados ao consumo, acende insatisfações, né. Vejam que, inicialmente, se a gente pensar em junho de 2013, eu entendo que essa insatisfação, do ponto de vista da malésia econômica, ainda não era tão clara quanto é hoje, mas já vinha se colocando. Houve uma expressão, a meu ver, muito interessante para descrever o problema que se colocou naquela hora, em junho de 2013, uma frase do prefeito de São Paulo, do Fernando Haddad, nosso colega, que hoje, aliás, teve sua aula na USP interrompida por um movimento de moradia, mas, enfim. Foi pela esquerda. Foi pela esquerda. Né? E ele disse o seguinte, que o país havia experimentado uma melhoria da porta de casa para dentro, mas não da porta de casa para fora. Eu acho essa uma imagem interessante, né? Ou seja, a melhoria do ponto de vista do consumo, agora você viaja de avião, não vai mais apenas à rodoviária, você tem a geladeira, você tem o carro, você muda as suas condições de vida, mas, ao mesmo tempo, você continua a ter uma escola pública de baixa qualidade, você tem um serviço de saúde de baixa qualidade, um serviço de transporte de baixa qualidade, pouca segurança pública e assim vai. Ou seja, os serviços públicos não alcançaram no mesmo ritmo a melhoria do padrão de consumo. Isso, a meu ver, é um dos fatores a explicar a onda de 2013. Mas talvez não seja capaz de explicar a atual onda, né? Essa nova onda de mobilizações, essa nova onda de insatisfação, que, a meu ver, se explica também pelo fato de que há o problema do descompasso anterior e da frustração de expectativas, se soma o problema da desaceleração, né, da piora de perspectiva com relação à economia, propriamente dito, ou seja, o pessimismo da porta de casa para dentro mesmo. Isso vem somado aos seguidos, repetidos, persistentes escândalos de corrupção, que não são exclusividade do PT e do governo federal, mas são mais visíveis nesse caso, seja porque recebem um tratamento realmente especial da grande imprensa, seja pelo fato de que são fatos, eles têm ocorrido, têm se repetido, e entendo eu que o próprio partido não tem se mostrado muito capaz de lidar com eles de uma forma muito competente, por falta de melhor palavra agora. Ou seja, não tem conseguido dar respostas satisfatórias à sociedade, muitas vezes, inclusive, dar respostas que, embora possam ser bastante satisfatórias para os seus próprios membros, não são necessariamente para quem olha de fora. Ou seja, um discurso muitas vezes feito basicamente para convertidos. Eu vou de novo ilustrar aqui com um caso, mas é só um caso ilustrativo. A recente campanha em defesa da Petrobras. Alguém poderia perguntar, mas defender a Petrobras de quem? Defender a Petrobras das potências internacionais que estavam interessadas nela pelo menos desde os anos 50, ou defender a Petrobras dos que a dilapidaram nos últimos anos? Quando o partido vem a público fazer um discurso como esse, entendo eu que ele, na realidade, fornece munição aos seus próprios opositores, né? Torna mais difícil justificar os problemas pelos quais passou. Isso, inclusive, desacompanhado de uma autocrítica mais efetiva, que também não ocorreu
à época do escândalo mensalão, apesar de segmentos minoritários do partido terem apontado para isso, né? Isso fez com que, isso somado à piora da situação econômica, né, à estagnação, começou a fazer com que mesmo setores sociais antes satisfeitos com o desempenho do governo e consequentemente com o partido em boa medida, passassem a aumentar a sua insatisfação com ele. Esse ensimesmamento do partido diante dos escândalos, a sua incapacidade de definir um rumo claro para o futuro, de se renovar identitariamente, ficou com uma imagem tisnada por todos esses problemas. A marca partidária forte, que sempre foi um bônus para o PT, acabou, num certo momento, virando um ônus. Isso produzindo, inclusive, um paradoxo, né? Isso, um paradoxo muito claramente identificável quando a gente olha para as pesquisas de intenção de voto e para as avaliações dos partidos e do governo. Se a gente volta às pesquisas de intenção de voto, tanto as últimas realizadas às vésperas das eleições, em 2014 e em 2010, a gente nota algumas mudanças interessantes. A presidente Dilma ganhando avassaladoramente, e o tempo todo, sem grandes problemas, naquilo que a gente poderia chamar, e aí eu volto à questão das classes, nas classes D e E, ou seja, os setores que ganham menos de 2 salários mínimos, ela perdendo tranquilamente também, durante todo o período eleitoral e sobretudo a véspera da eleição, nas chamadas classes A e B, né, os setores de mais altas rendas, de mais de 5 salários mínimos ou mais de 10, e ela ganhando em 2014, com uma margem razoável, 2010, perdão, com uma margem razoável, naquilo que a gente poderia chamar de classe C. O interessante é que quando a gente vem para 2014, esse cenário muda. Ele não muda fundamentalmente nas duas pontas da estratificação, mas ele muda muito fortemente no meio. No meio, na última pesquisa do Datafolha e também do Ibope, às vésperas da eleição, Aécio e Dilma tiveram exatamente 50% dos votos daqueles que não anularam ou não pretendiam votar em branco. Exatamente 50%. Antes ela ganhava por mais de 10%. Não me lembro agora, infelizmente, de memória o número, mas ganhava com uma margem bastante segura. Ou seja, e quando você olha para a evolução desse voto ao longo da campanha, foi aí que você teve mais variação também. Foi aí que a Marina ultrapassou facilmente, que caiu, que o Aécio chegou a superar, que depois perdeu espaço, mas enfim, é aí que você tem maior volatilidade. Uma pesquisa do Data Popular mostra que esse segmento da sociedade é um segmento que diz que ascendeu economicamente nos últimos anos, não por qualquer ação do governo, mas pelos seus próprios méritos, né, porque trabalha. E é um segmento da sociedade também que se mostra muito mais sensível a questões relacionadas à corrupção do que as camadas de menor renda. Curiosamente, o segmento que justamente se expandiu mais durante os anos do governo do PT. Em outras palavras, o paradoxo que eu observo é o seguinte: o PT promoveu uma mudança social que começou a lhe solapar a base de sustentação. Se ele não consegue se repensar em termos da diálogo que mantém com esses setores, da imagem que mantém com eles, do projeto que propõe a eles, tende a perder espaço quanto justamente mais esses setores se consolidarem e crescerem. Esse é um paradoxo, a meu ver, importante. Ademais, essa crise do partido com relação ao eleitorado, ela é agravada também por uma séria crise de liderança na presidência da República. Acho que eu não preciso entrar em tantos detalhes com relação a isso, mas eu mencionaria um caso interessante que, a meu ver, começa a explicar essa liderança. Eu tenho um amigo, paulista radicado no Rio, mas que trabalha há muito tempo no governo, é amigo do João também, mas eu não vou dizer quem que há uns anos atrás, pouco tempo, 3 anos atrás, eu perguntei para ele o seguinte, falei, bem, você está lá desde a época da eleição do Lula, você acha séria essa coisa de que a Dilma é muito centralizadora, muito concentradora, ou isso é folclore? Né? E ele falou, não, isso é sério, e eu te descreveria ela da seguinte forma, né? Tem 2 tipos de pessoa, basicamente, às quais a gente se refere, né? Aquela que olha a floresta e a que olha as árvores. Pois bem, a Dilma não é nenhum dos 2 tipos, ela olha as folhas. Né? E essa figura, e aí há uma série de outros episódios interessantes que revelam isso, uma série de relatos de pessoas que trabalham no governo que reforçam essa ideia, ou seja, uma presidente tremendamente centralizadora, detalhista, apegada a detalhes de rotina e com muito pouca capacidade de estabelecer o diálogo com
inclusive aliados, né, de outros partidos. Eu entendo que esse perfil, ao mesmo tempo centralizador do ponto de vista de gestão e incapaz de estabelecer o diálogo do ponto de vista político, se refere a um traço de liderança que eu resumiria na seguinte ideia. A presidente Dilma não é uma política, ela é uma militante. Ou seja, ela se comporta como alguém dotado de grandes convicções, de muita clareza com relação àquilo em que acredita, mas não exatamente com a capacidade de estabelecer soluções de compromisso, de estabelecer projetos, de liderar no sentido próprio da palavra. Quando muito é um híbrido de militante e burocrata, algo que, a meu ver, num certo sentido, ainda faz com que ela traga traços da sua longa militância na esquerda. Ou seja, não é alguém que não esteve na política. Porque quando a gente fala a pessoa não é um político, dá a impressão que ela nunca participou da política, ela participa desde os anos 60. Só que, a meu ver, muito mais com essa percepção de militante, mesmo quando militante das organizações, de organização clandestina, durante a ditadura, uma militante da retaguarda da organização, né? Quase uma guarda-livros da organização, entendo que ainda tem essa mentalidade de guarda-livros. Né? E acabou produzindo, consequentemente, problemas muito maiores do que a sua capacidade de resolvê-los. Né? Uma saída que teria talvez evitado isso anteriormente, acho que agora é um pouco tarde, seria delegar a quem tem efetivamente esse tipo de capacidade, né? Aos que seriam capazes de formular no plano de certos projetos e também de articular politicamente. Ela não o fez. O fato é que, ao não fazê-lo e ao ter um governo que fosse enfraquecendo sobre uma série de aspectos, na frente político-institucional, basta observar, e não só agora, já desde antes, a relação com o Congresso, a perda de apoio junto aos partidos da base, a dispersão dos votos, a necessidade de cada vez mais obter votos da oposição para aprovar medidas, também na frente econômica, enfim. Houve um contínuo enfraquecimento, dificuldades de relacionamento dentro do partido, alienação do chamado grupo lulista, como ficou inclusive evidenciado pelo afastamento de figuras-chave vinculadas ao ex-presidente dentro do governo. Isso levou a um enfraquecimento em que aquilo que poderia, num certo momento, ter sido delegação e ter funcionado, acabou virando, e tem virado, no meu entendimento recentemente, abdicação. É assim que eu particularmente noto a transferência ao vice-presidente da República da função de se incumbir da frente política, a delegação a um economista ortodoxo da função de formular política econômica, ou seja, o tempo de delegar passou. Né? Agora, é possível talvez recuperar em algum momento, mas se houver uma recuperação que certamente será penosa, se é que é propriamente possível a essa altura. Para piorar, eu entendo que o custo de negociação política aumentou. Né? Aumentou pelo estilo da liderança presidencial, mas também por características de transformação do próprio sistema político partidário. Né? Um aumento muito significativo da fragmentação partidária ao longo dos últimos anos, né? Torna mais problemático, mais difícil negociar com o Congresso, ainda por cima se você não tem exatamente gente talhada para isso, lidando com a situação, e entendo que, inclusive, isso é o que explica e aí já desde o governo Lula, daí que eu entendo que é uma condição mais estrutural e menos conjuntural, essa proliferação do número de ministérios, né, que se torna um elemento anedótico do sistema político brasileiro, mas eu entendo que ele pode ser, em boa parte, explicado pelo aumento da fragmentação. Né? Aumentar o número de ministérios é a forma mais simples que você tem de distribuir o portfólio. Né? Não é necessariamente a forma melhor, isso é uma outra discussão, não vou entrar nela agora, mas é certamente a forma mais simples de você encaminhar esse tipo de coisa, sem mencionar, claro, as divisões internas dentro do próprio PT, que também é acomodado de uma certa forma nessa divisão do sistema, divisão do governo. O que eu acho que é ainda mais problemático, no caso, eu já estou caminhando para a conclusão, no caso de alguém que olha para as folhas. Porque se você é alguém que descentraliza e delega, 38 ou 39 ministérios não chega a ser um problema. Mas se você é alguém tão concentrador, esse grande número de ministérios gera problemas sérios de coordenação. Acho que isso é bobagem a gente entrar aqui numa discussão que alguns gostam de fazer, de redução de gasto com redução de ministério. Eu acho que, dado o tamanho do orçamento no Brasil, isso seria uma gota no oceano, mas o problema mais grave, ao meu entendimento, é realmente em termos de coordenação com uma liderança presidencial desse perfil tão centralizadora, que vai tornando o cenário mais delicado, e mais delicado ainda por cima com a fragilização do partido
da Presidente da República, o principal partido do governo. Tudo isso, no meu entendimento, e aí eu vou concluir, é o que, ao meu ver, explica esse crescimento da direita política hoje no país. Quer dizer, a direita política cresce porque o PT se deslegitima, porque o seu governo se enfraquece e também se deslegitima pelas várias razões aqui que eu apresentei. Uma direita que foi, sobretudo nas manifestações desse ano, de grandes dimensões, a segunda menor do que a primeira, mas ainda assim não é negligenciável, uma direita capaz de capitanear um movimento que lhe ultrapassa. E é justamente aí que eu vejo a força dessa direita ressurgente. Justamente porque ela consegue capitanear setores que lhe ultrapassam, é que o movimento é forte. Em outras palavras, ela ganha espaço naquilo que muitos convencionaram chamar, e eu acho que o termo serve aqui para essa discussão, de ganho de hegemonia. Ou seja, a direita ganhou espaço, ganhou predomínio na definição de uma certa agenda para o país, inclusive das ruas, que nos últimos anos tinha sido, em termos de políticas públicas, uma agenda do governo e, consequentemente, principalmente do PT, não é mais, né? E foi, no caso de movimentos de massa, movimentos de rua, uma agenda tradicionalmente capitaneada pela esquerda, também não é mais. Né? Entendo que, inclusive, certos setores da direita entenderam essa questão, que era preciso entrar nessa disputa por essa agenda, inclusive nas ruas. Aliás, até tem um lado irônico nisso, é curioso como, até de forma caricata, grotesca, era muito comum você ver alguns desses publicistas importantes dos segmentos conservadores falarem frequentemente em gramscismo, né, para se referir à estratégia esquerda, uma caricatura, o Gramsci deve revolver-se na tumba cada vez que isso é dito, mas o fato é que havia uma percepção de alguns desses segmentos que realmente era necessário disputar corações e mentes, era necessário disputar espaços para estabelecer a agenda, e isso hoje acontece, e a própria agenda que o Congresso vem capitaneando hoje é mais um reflexo desse tipo de processo, ou seja, desse ganho de força que os setores conservadores vêm tendo. A meu ver, incompreensível se a gente não olha para o outro lado, ou seja, não olha para o próprio enfraquecimento do campo oposto. É isso. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Passa a palavra ao Léo Avritzer. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer ao IESP pelo convite. É um prazer estar aqui para fazer parte dessa mesa. E também é um prazer partilhar e discutir algumas ideias, como o Cláudio falou, entre amigos, né? E já que a situação é essa, eu vou, vamos dizer, aproveitar essa mesa para testar algumas ideias, que são de um livro que eu estou trabalhando nesse momento, que chama Impasses da Democracia no Brasil. E vou tentar colocar algumas das ideias que eu estou desenvolvendo nesse livro para ver que tipo de reação. Para ver que tipo de reação vocês têm e qual tipo de debate isso gera, né? Disse que está escrevendo no livro. Obrigado. Tudo que eu falar, você depois... Então, primeiro ponto que eu queria bater aqui é o seguinte: eu não acho que existe uma crise da democracia brasileira, né? Pelo contrário, né? Eu acho que assim, nós temos sim alguns impasses, alguns desafios muito grandes, mas eu acho que fundamentalmente, mesmo nessa conjuntura dos últimos 90 dias, eu acho que se a gente olhar através dessa conjuntura para os últimos 10 ou 15 anos de democracia brasileira, eu acho que a gente chega à conclusão de que a democracia brasileira avançou muito mais do que, vamos dizer, criou problemas, né? Ela avançou na sua capacidade de ter um governo que gerou distribuição de renda, que o Cláudio mencionou, de governos que estabilizaram a moeda, do crescimento econômico desse último período, que foi muito importante, do nível de inclusão social e dos problemas que ele criou, mas também para uma nova convivência da sociabilidade no Brasil. Então, minha primeira questão é o seguinte: eu não acho que existe uma crise da democracia brasileira,
mas eu acho que ela bateu em alguns limites, exatamente pelo seu sucesso nos últimos 10 ou 15 anos. Eu acho que ela bateu em alguns limites, né, que estão gerando a atual conjuntura. O que eu vou falar aqui, vou tentar falar sobre 3 desses limites e vou testar aqui, então, alguns argumentos que eu tenho tentado trabalhar. Para mim, o primeiro desses limites é o limite do presidencialismo de coalizão para um governo de esquerda, né? Tenho tentado pensar essa questão, né? Sei que é temerário falar sobre presidencialismo de coalizão junto com pessoas aqui que entendem do assunto muito mais do que eu, né? Então espero que vocês comentem o que eu vou estar colocando. Acho também que existe uma mudança do padrão de participação social no Brasil depois de junho de 2013. E que essa mudança do padrão de participação social, que eu acho que nós somos de um quase monopólio participativo da esquerda brasileira, a uma pluralização, a uma polarização, e pode ser que a gente esteja começando um momento no qual a esquerda não tem hegemonia mais dos processos participativos, né? Então essa é a segunda questão que eu estou tentando trabalhar. E a terceira é o que eu chamo de contradições do processo de combate à corrupção. Então vou tentar trabalhar um pouco essas três questões e tentar, a partir delas, mostrar como que eu entendo a conjuntura. Meu ponto de partida é o seguinte: eu estou plenamente de acordo, vamos dizer, com o centro, vamos dizer, das principais produções na área do presidencialismo de coalizão, que é a ideia de que o presidencialismo de coalizão no Brasil, ele é capaz de produzir governabilidade e que o presidente é capaz de aprovar as suas iniciativas no Congresso. Mas eu acho que nós temos uma questão que eu acho que está pouco trabalhada até agora por quem trabalha o presidencialismo de coalizão no Brasil, que é qual tipo de governabilidade que a capacidade do presidente de aprovar os seus projetos de lei no Congresso é capaz de gerar. E aí eu acho que a gente teria que separar Fernando Henrique Cardoso 1 e 2, Lula 1 e 2, de Dilma 1 e Dilma 2, né? Até se a gente pensar a capacidade da Dilma de aprovar as suas iniciativas no Congresso, ela é decrescente, mas não é esse o ponto central que me interessa, né? O que eu acho é que, progressivamente, ao longo do governo Dilma, a capacidade dela, que inicialmente foi muito alta, de aprovar, de criar uma grande coalizão, de aprovar suas iniciativas no Congresso, gerou uma crise de legitimidade do governo na esfera pública, né? Eu acho que isso é um elemento novo, e eu acho que esse elemento novo precisa, de alguma maneira, de ser teorizado. O que eu acho? Eu acho que seja o processo de distribuição de ministérios, seja a maneira como a presidente cria maiorias no Congresso, na verdade faz com que, quanto mais ela consegue gerar governabilidade, no sentido de aprovar suas iniciativas no Congresso, mais existe uma certa corrosão da ideia, vamos dizer, da legitimidade do governo frente à opinião pública. E essa corrosão, ela hoje impacta apenas os partidos trabalhadores, né? Tudo bem que, né, assim, o PMDB, como um sócio menor, também é de alguma maneira desgastado, mas eu acho que o grande desgaste da maneira como o governo Dilma operou nos últimos 5 anos, 4 anos e meio, eu acho que é um desgaste do Partido dos Trabalhadores. E eu acho que esse desgaste dá de 2 lados, né? Não fiz análises muito grandes da perda da popularidade da presidente, mas vi algumas análises que eu tendo a concordar, que eu acho que entre dezembro e fevereiro, a Dilma perdeu apoio dos 2 lados. Ela não perdeu apoio só vamos dizer, dos setores conservadores, que já não tinham votado nela e que talvez tenham dado para ela uns 15 dias de dúvida, né, que acabou em janeiro, mas ela perdeu claramente
dos setores também à esquerda. Eu acho que ela perdeu desses setores à esquerda exatamente por esse problema, de como ela montou o seu governo, né, e as concessões que ela fez. Acho também, que é um segundo ponto que eu gostaria de tratar, gostaria de discutir com vocês, que o PT se adapta, o PT não se adapta ao presidencialismo de coalizão tão bem quanto o PSDB. Eu acho que existe um problema na estrutura, na forma como o partido se organiza, que faz com que o presidencialismo de coalizão seja mais difícil para ele. Por quê? Primeiro, fortes setores da base do PT, eles têm preferências políticas por determinadas políticas e determinados ministérios, né? Então, sempre a concessão de alguns ministérios é problemática para a base petista, né? Poderia dar muitos exemplos, mas o Ministério da Saúde, sempre aparece essa questão. O PT, ele tem uma afinidade com o movimento sanitarista, que tem uma proposta para a saúde, que na verdade faz com que esse seja um ministério contencioso, como o Ministério das Cidades também é um ministério contencioso. O MDA sempre fica com o PT, mas a disputa entre MDA e Ministério da Agricultura é contenciosa para a base do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que tudo isso faz com que a montagem de um governo do PT, ou uma montagem de um governo de maioria do PT, seja mais complicada, né? E eu acho que isso tem a ver com a segunda questão, que eu talvez gostaria de levantar aqui, que eu acho que o Congresso brasileiro é mais centrista do que o PT. O Congresso brasileiro é mais conservador do que o PT. E, portanto, fazer essa aliança para o PT é sempre problemática, né? E eu acho que essa, na verdade, é uma questão que já se manifestou em 2005, encontrou uma solução ortodoxa, vamos dizer, dentro do presidencialismo de coalizão, que foi trazer o PMDB para dentro do governo, né? Oferecer para o PMDB a vice-presidência. Mas eu acho que, na verdade, nós estamos vivendo um processo no qual, a cada uma das legislaturas que o Partido dos Trabalhadores governa o Brasil, eu acho que nós temos um Congresso mais conservador. E como nós temos um Congresso mais conservador, a disjunção entre o governo do PT e a formação da maioria é maior, o conflito com o Congresso é maior e as concessões são mais problemáticas do ponto de vista da sua própria base política e também de outros setores, né? Então, eu acho que esse é o primeiro problema que está se manifestando nessa conjuntura. Eu acho que os custos da formação de maioria para os governos do PT foram crescentes e agora no governo Dilma chegou a um custo quase insuportável, né? Estou plenamente de acordo que o que ela tentou fazer entre dezembro e 1º de fevereiro foi uma bobagem completa, né? Ela tentou enfrentar esses custos, tentando lançar uma chapa que lembrava organização de chapa do movimento estudantil, né? Você lança uma chapa e vê se ela vai pegar e vai ganhar, né? Mas o Congresso Nacional não é assim, e a derrota que ela sofreu ali foi uma derrota importante, que eu acho que vai marcar os 4 anos de governo dela. Segunda questão, então eu acho que essa é a primeira questão que essa conjuntura expressa e que é de difícil solução. O Congresso não vai mudar ao longo dos próximos 4 anos e os níveis de desgaste do governo são muito altos. Eu não vejo muita maneira desse desgaste se diminuir, então acho que existe de fato um problema colocado aqui, que é um problema assim, ele é conjuntural, mas ele é a expressão conjuntural de um problema que eu acho que é mais estrutural. Segunda questão que eu queria trabalhar um pouco é essa questão da participação social no Brasil, né? Que eu tenho me dedicado a ela, tenho trabalhado, e essa conjuntura é especialmente desafiadora para quem trabalha com participação social, né? E o que a gente tem no Brasil, ou a gente teve no Brasil, pelo menos até junho de 2013,
é uma forma de participação social que surgiu ainda durante a democratização, se consolidou na Assembleia Nacional Constituinte, e eu acho que entre a Assembleia Nacional Constituinte e junho de 2013, essa forma teve poucas variações. Basicamente, se tem organizações de sociedade civil fortes em algumas áreas, com fortes vínculos com o Partido dos Trabalhadores, e essas organizações ajudaram na criação de conselhos, de orçamentos participativos, de planos diretores municipais. Isso foi uma forma, na minha opinião, exitosa de trazer atores sociais de baixa renda para dentro do governo de esquerda, do sistema político. Mas a minha impressão é que os grandes resultados das formas de participação, elas ocorreram na década de 90, e nós já temos talvez quase uma década de crise dessas formas de participação, né? Por quê? Né? Eu diria que por dois grandes motivos, né? Em primeiro lugar, eu acho que a participação no nível local, se a gente pensar nas experiências mais exitosas de participação no nível local, eu acho que elas eram exitosas porque elas mobilizavam, porque elas conseguiam gerar algumas políticas distributivas, mas eu acho que o grande elemento é que elas impactavam a representação. Vou dar dois exemplos, mas eu acho que são dois exemplos importantes. Seja em Porto Alegre, seja em Belo Horizonte, o Partido dos Trabalhadores, ao longo do período que ele governou, ele foi conseguindo aumentar a sua representação nas câmaras municipais. Em Porto Alegre ele chegou a ter maioria simples na Câmara dos Vereadores, se não me engano, entre 96 e 2000. Então, eu acho que a participação impactava a representação e, de alguma maneira, isso ajudava, vamos dizer, a própria governabilidade de um governo, vamos dizer, de esquerda, né? Eu acho que no momento em que o Partido dos Trabalhadores chegou ao governo federal, eu acho que ele não conseguiu fazer nenhuma dessas duas coisas bem, né? Então, eu acho que, na verdade, o que ele foi fazendo foi utilizando a participação e progressivamente burocratizando e insulando as formas de participação social, né? Então, as formas de participação que ele introduziu, como conferências nacionais, principalmente, mas também ampliação dos conselhos nacionais, nenhuma delas teve nenhum impacto sobre a representação, né? O processo do Congresso Nacional de se tornar progressivamente mais conservador continuou, independentemente dessas formas de participação, provavelmente por causa do problema sério do financiamento de campanha, né? Então, a gente tem dados que mostram como que representantes de movimentos sociais, representantes de atores importantes da sociedade civil, cada vez mais não foram reeleitos, foram ficando de fora do Congresso Nacional. Mas eu acho que talvez a segunda questão aqui, que eu acho que é ainda mais importante, é que a participação ficou completamente isolada no governo federal, na área de políticas sociais, e o governo foi progressivamente entrando na área de infraestrutura, e ele foi entrando na área de infraestrutura incorporando praticamente todos os vícios que essa área de infraestrutura tinha. Então, as mesmas empresas que ainda trabalhavam nos anos 70 voltaram a ser as principais empresas na área de infraestrutura, a partir do PAC. As obras da Copa do Mundo acabaram introduzindo dentro do próprio movimento, introduzindo uma divisão entre o Partido dos Trabalhadores e o movimento da reforma urbana, pela maneira como essas obras foram feitas. E o que eu acho é que entre, então, 2003 e 2013, o que aconteceu foi que cada vez mais setores participativos foram entrando em atrito com o Partido dos Trabalhadores,
E eu já tenho escrito isso, é um pouco parte da pesquisa que eu tenho tentado fazer. Eu acho que são esses setores que são responsáveis pelo início das manifestações de 2013. Né? Então, eu acho que 2013 é um ano central para essa questão participativa no Brasil. E eu acho que 2013 é o seguinte, ele tem início no campo de esquerda, as manifestações se extravasam para os setores conservadores, mas 2013 eu acho que marca uma ruptura de peso muito forte no Brasil, vamos dizer, desde 64. É a primeira vez, na minha opinião, desde 64, que os setores conservadores vão à rua no Brasil. Né? Eu acho que entre 64 e 2013, existiam setores conservadores, existia direita no Brasil, a direita sofreu derrotas, como a importante derrota da Arena em 86, outras coisas, mas independente do que aconteceu, até mesmo durante o período do Mensalão, quem mobilizou nas ruas durante o período do Mensalão foi o Partido dos Trabalhadores e foram as bases de esquerda, né? Lula, por exemplo, passou a fazer uma série de agendas públicas, uma série de movimentos fizeram agendas públicas, não existia a ideia de uma disputa do espaço público ainda em 2005. Eu acho que é isso que 2013 traz, e eu acho que quando 2013 traz isso, ele vem junto uma série de coisas. Né? Então, o que eu estou tentando trabalhar é que 2013 traz, em primeiro lugar, uma pluralização do campo participativo, que rapidamente vira uma polarização do campo participativo, que provavelmente, nesse começo de 2015, pode estar significando uma hegemonia conservadora do campo participativo. Acho que é um pouco cedo para falar isso, mas as manifestações de março foram isso, né? Ou seja, enquanto em 2013 existiam tanto bandeiras de esquerda quanto bandeiras de direita, enquanto em 2014 tanto a campanha do PSDB quanto a campanha do PT mobilizaram fortemente na rua, em 2015 isso muda. Então, isso evidentemente eu acho que cria um problema adicional para a estabilização de um governo de esquerda no Brasil, porque aquilo que o Lula pôde fazer em 2005, que é mobilizar suas bases na rua, etc. e tal, e isso, na verdade, ajudou, inclusive, a estancar uma ideia de impeachment, que também foi aventado pelos setores conservadores naquele período. Eu acho que essa opção é uma opção muito mais limitada, que, portanto, né, faz parte de uma nova conjuntura, onde a esquerda está numa posição de maior defensiva. Meu tempo já esgotou? Então, vou só... Bom, o terceiro ponto, eu vou só dar uma pincelada nele, mas o meu terceiro ponto de que, de fato, eu acho que, de fato, a agenda de combate à corrupção é uma agenda trazida do Partido dos Trabalhadores para o governo, né? Se a gente pensar como a CGU se ampliou, se a gente pensar o plano de carreira da Polícia Federal, né, de 2004, que estava na agenda dos diferentes governos há muito mais tempo, mas se a gente pensar a ampliação das operações da Polícia Federal, né, eu uso aqui o dado do Rogério Arantes, que vão de 15 em 2002 para 288 em 2010, né? Então a gente vê a ampliação das ações da Polícia Federal. Acho que tudo isso, na verdade, mostra que, de fato, existe uma agenda anticorrupção no Partido dos Trabalhadores, mas eu acho também que é inescapável o fato que dirigentes do Partido dos Trabalhadores foram, de fato, vamos dizer, revelados como envolvidos em casos de corrupção nessas diferentes operações, e principalmente, né, aqui o manchetômetro mostra isso muito bem, a mídia divulgou isso de uma forma que cristalizou uma opinião pública, na opinião pública, a ideia de que o Partido dos Trabalhadores é mais corrupto que outros partidos. Eu acho que qualquer dado mais amplo que a gente utilize, eu acho que mostra que o Partido dos Trabalhadores é menos corrupto que os grandes partidos brasileiros. Por exemplo, dado o movimento de combate à corrupção eleitoral, que mostra número de prefeitos caçados por corrupção no Brasil.
PSDB e PMDB têm mais prefeitos caçados por corrupção do que o PT. Dados também do movimento de combate à corrupção eleitoral, que mostra número de candidatos impedidos pelo ficha limpa no Brasil. PMDB e PSDB têm mais candidatos impedidos pelo ficha limpa que o PT. Então, eu não estou absolutamente convencido, né, que o Partido dos Trabalhadores está mais envolvido em corrupção do que os outros grandes partidos brasileiros. Pelo contrário, eu acho que ele está menos. Mas, né, o que existe, né, é uma percepção de mídia que varia ao longo do país. Eu acho que ela é muito mais forte em São Paulo do que em Minas, por exemplo, um estado que o PT também ganhou eleições, né, e muita gente conhece o Aécio Neves, né? Então, para dizer o mínimo, né? Então, então, tudo isso para dizer o seguinte: o que eu acho é que essa conjuntura, o que eu defino essa conjuntura, é que ela é uma conjuntura, ela é uma associação dos custos crescentes do presidencialismo de coalizão para o PT e para a esquerda, com uma reversão da vantagem participativa que o Partido dos Trabalhadores tinha e uma utilização seletiva da corrupção pela mídia. Eu acho que esses são os três fatores que estão definindo essa conjuntura de forma que ela possa ser, vamos dizer, uma reorganização de um projeto conservador. É possível uma reversão? Eu acho que sim, mas eu também acho que assim, essa reversão ela é difícil em diferentes sentidos, né? Eu pessoalmente hoje acho que existe uma crise não só da hegemonia do Partido dos Trabalhadores no Brasil, mas da hegemonia do Partido dos Trabalhadores na esquerda, né? Eu tenho visto um pouco essas novas colocações do Lula e do Tarso Genro, na ideia de reorganizar a base de esquerda no Brasil com uma frente ampla, onde o Partido dos Trabalhadores seja um dos polos dessa frente, para tentar, na verdade, reorganizar exatamente essa capacidade de mobilização de esquerda, que eu acho que é fundamental, vai ser fundamental na solução dessa conjuntura. Então, eu acho que a questão da mobilização tem uma solução. A questão do presidencialismo de coalizão me parece difícil, não consigo ver uma saída muito clara sobre como que o PT pode escapar dessa armadilha de todos os custos da aliança serem custos dele. E eu acho que a grande questão que está colocada hoje por o Partido dos Trabalhadores é a questão de realmente mudar completamente a sua postura em relação a financiamento de campanha, de forma tal que ele possa, vamos dizer, se recolocar nesse campo, né? A última reunião do Executivo Nacional do PT, pouco coberto pela imprensa, mas o PT decidiu não aceitar mais financiamentos privados de campanha, que eu acho um bom ponto de partida nessa conjuntura, mas isso não pega nem página 3 dos principais jornais paulistas, né, ou cariocas, né? Então, eu acho que você tem todo o problema do tempo que você vai necessitar para conseguir reconstruir o discurso da corrupção de uma forma diferente, mas eu acho que é nesses 3 pontos e na solução deles que está uma reconstrução de uma hegemonia de um governo de esquerda no Brasil. Obrigado. Boa tarde. Queria também agradecer o convite formulado pelo João para participar desse debate. Dizer que mais do que é um prazer estar aqui com o Léo e o Cláudio, né, e com o João. É uma obrigação. O Léo é meu presidente na DCP, Cláudio Couto é meu secretário executivo, não POX. João Férez, vice-diretor aqui do IESP. Então, eu estou aqui numa situação, né, oprimido pelas autoridades aqui. Vou ficar na minha, falar rápido e fingir que nada aconteceu. Agora, falando sério, é um grande prazer estar debatendo com o Cláudio e o Léo, né, são referências aí de muito tempo. A discussão
problema da democracia no Brasil, e também sempre muito bom debater aqui no IESP e ouvir o que os colegas têm para criticar e comentar a partir desse levantar a bola, né, que a gente faz aqui, que minha ideia não é outra senão colocar alguns pontos para reflexão e ver se, como o Léo falou, experimentar, ver se essas linhas de reflexão, se esses argumentos fazem algum sentido. Claro que há um momento de certa ansiedade, muita angústia, né, com o desdobramento da conjuntura, desde as eleições, talvez de 2013, embora algumas análises fossem otimistas naquele momento, eu, nessa mesma mesa aqui, já tinha adiantado do ponto de vista nada otimista sobre o que ocorria, né, não por conta da questão da participação, que sempre é muito bem vindo, né, do ponto de vista democrático, mas dos conteúdos que andavam ocorrendo, né, nos cartazes e nas falas, né, dos atores que participaram em vários momentos daquelas manifestações. Eu não só falei aqui, também como escrevi um estudozinho na revista lá do SEBRAP, né, apontando para uma desconfiança que eu tinha de que aquilo ali significava um experimento proto-fascista no Brasil. Então, nada tem me convencido do contrário. Eu acho que existe um potencial forte nesse momento. Acho que o Cláudio tocou em alguns aspectos mais de cunho sociológico a respeito disso. Acho que tem algumas explicações estruturais interessantes sobre a evolução do capitalismo brasileiro recente e essa estrutura de classes. Né? Não vou caminhar por aí, eu acho que o Cláudio cobriu bem essa parte. E acho apenas que na conjuntura brasileira, assim como esse ponto é extremamente interessante, o interesse analítico está casado com a angústia, né, do cidadão. Né? A gente vai constatando várias questões muito interessantes do ponto de vista analítico, mas que são altamente preocupantes do ponto de vista, né, dos direitos civis, direitos individuais, direitos políticos. Né? Embora, né, a lógica da coisa seja extremamente interessante, repetindo. Acho que esse é um dos aspectos, né, esse proto-fascismo brasileiro, que não está, hoje, não está tão escamoteado quanto esteve em 2013. Em 2013 havia uma mistura, né, de agendas, como o Léo falou, era uma pluralização, né, das ruas. Vou centrar minha fala em alguns aspectos mais ligados à estratégia do governo, à questão partidária e, no final, algum cenário para a gente pensar. Vou começar por algumas novidades do que diz respeito à conjuntura política vis-à-vis a que nós analisávamos e vimos até o final do governo Dilma. Mencionando um pouco o que o Léo falou a respeito de presidencialismo de coalizão, acho que uma das novidades interessantes colocadas aqui, nesse momento, é algo que eu não tinha visto desde muito tempo, que é a perda de controle de pauta do legislativo pelo governo. Né? Se há alguma coisa que caracterizava, a Janina está aqui presente, certamente vai discordar ou vai comentar, mas a minha impressão é que o governo, nesse momento, o executivo, a presidenta e seus ministros, perderam o controle da pauta, o que coloca uma diferença importante em relação ao que se via até o final do governo Dilma, primeiro governo Dilma. Né? Eu acho que isso denota um certo desequilíbrio político e o governo precisa agir para retomar esse controle. Eu acho que isso a gente vê né, muito da conjuntura política está ocorrendo em função desse fator, desse fato. Né? Nenhum governo, para nenhum governo é interessante perder o controle da pauta do que está sendo votado no Congresso. Né? Eu acho que esse é um ponto. Um outro ponto interessante é a junção das dimensionalidades, né?
que eu quero dizer com isso? Pode parecer meio pomposo essa maneira de falar, mas acho que existia claramente o predomínio no Congresso de uma agenda governamental, que é basicamente uma agenda econômica, administrativa, social, mas nunca descolada daquilo que a gente poderia chamar de um conflito unidimensional, que daria o tom do que ocorre no legislativo, entre os partidos, né, mesmo na opinião pública. Né? Um contínuo direita-esquerda ou um contínuo governo-oposição. Né? E existe um outro eixo do conflito, que é mais comportamental, que é mais cultural, e essas coisas eram mais ou menos... havia uma certa disjuntiva, que se podia observar conservadores no âmbito comportamental, mas sempre concordando e votando junto com o governo no âmbito distributivo, né, e atores conservadores liberais no âmbito distributivo, mas francamente progressistas no âmbito comportamental. Então, acho que a liderança atual na Câmara, pelo menos, está fazendo unificando a pauta conservadora. Eu acho que isso é uma novidade na disputa política recente, para mim, bastante interessante e desafiadora. Né? Uma terceira novidade tem que ver com o que ocorre no campo da oposição. Eu acho que isso também é um motivo de preocupação e um ponto interessante para análise, que eu falei outro dia numa entrevista para o Valor, que acabou não sendo aproveitado, eu fiquei até respondi para o jornalista que eu tive pena de não ter sido aproveitada essa questão de uma disputa que está havendo no âmbito da oposição, do voto à direita, entre o PSDB e o Bolsonaro. O que isso quer dizer? Quer dizer que está havendo uma corrida no âmbito da direita para a extrema-direita, né, que eu imaginaria como estratégia interessante para o PSDB, que faz 49% dos votos, ou 48% e alguma coisa dos votos no segundo turno. A estratégia mais interessante seria, a lógica seria, espacial, seria amenizar e vir para o centro, correto? Justamente para dar confiabilidade ao eleitor que não foi com ele, com a oposição, que é uma opção segura para próximas eleições. Não é? Mas não é isso que está ocorrendo. Quer dizer, quando o PSDB ameniza e deixa de ser extremo, ele claramente perde eleitor à direita. Não é? Então está havendo um fenômeno interessante no âmbito da oposição de radicalização, né, de corrida para o extremo. Eu não sei para onde isso pode dar, né, mas eu não acho interessante. Já havia ocorrido na eleição, acho que muito por conta disso o Aécio não ganhou, ou pela ameaça de não radicalizando tanto. Então esse eleitor de São Paulo ia preferir viajar do que votar no segundo turno, eu não sei. Uma lógica eleitoral bastante contundente ali, pautando o comportamento do PSDB, que a princípio seria um partido de centro-direita, né? não tão extremado com pautas radicais à direita. Né? Então, essas são as novidades principais, e eu vou tentar interpretar, ou analisar o cenário de 2014 para cá, para ver se faz sentido o que está... fazer um pouco sentido. As coisas vão estar mais ou menos descasadas, porque na minha cabeça as coisas não estão inteiramente consolidadas, solidificadas. Mas eu acho que tem 3 momentos que a gente pode analisar, conjunto, seria interessante analisar em 3 momentos, que primeiro o momento eleitoral, depois o momento de formação de governo e a disputa na Câmara, e depois esse momento atual, que é esse processo decisório que a gente está observando, né, que eu acho que é um pouco de desequilíbrio, e a minha percepção é que tende a um determinado equilíbrio. Se as coisas permanecerem, eu acho que há a possibilidade do governo retomar o controle do processo político. E eu acho que a gente tem que pensar nesses 3 momentos em jogos que estão sendo jogados, né, interações que estão sendo levadas a cabo entre o governo, por um lado, e o eleitorado, o governo e o PMDB, e o governo oposição. Entendido oposição não só o PSDB, mas certamente o judiciário e as instituições de controle e a mídia, né?
que são aí a coalizão que é feita, né, contra o governo, né? Então, se a gente pensar na primeira fase, que é a fase eleitoral, eu acho que tem aí uma questão importante, um dilema e um paradoxo importante para o governo. Ele ganha no primeiro turno, mas a eleição para o legislativo é concomitante. E o que acontece na eleição para o legislativo? Há uma inflexão para o centro conservador, para a direita. Então, a correlação de força no legislativo mudou, não é isso? Foi para a direita. Quando foi para o segundo turno, a leitura que se fez da vitória da Dilma é que, se não fosse a militância à esquerda, né, não haveria vitória da Dilma. Né? Eu acho que isso criou um paradoxo para o governo, na fase seguinte. Na fase imediatamente seguinte. Primeiro que o governo está convencido, e ele está certo nisso, que a sua fragilização eleitoral tem que ver com a grande massa eleitoral brasileira, não são os segmentos engajados necessariamente, né, organizados, que participam de redes participativas organizativas, a grande massa de pessoas que estão, são ex-pobres, né, estão se tornando outros atores sociais que foram beneficiados pelos governos anteriores, né, e que, pelo mapa eleitoral, pela evolução do mapa eleitoral no PT, se percebia claramente, né, qual era ali o X, né, qual é o segredo. Esse eleitorado está sendo corroído pela inflação, pelo mau desempenho econômico. Né? E eu acho que, em grande medida, isso levou à opção do governo em nomear o Levi e fazer essa história desde de cara, um certo descontrole do processo econômico. Tem que ver com o mercado, tem que ver com a dependência estrutural do capitalismo. Né? Então tem que negociar com esses atores. Negocia com o Levi, tenta montar uma equipe econômica mais ou menos adequada, botando o Nelson Barbosa ali, que seria uma sinalização de uma agenda alternativa futura, mas certamente se sabia que o Levi vai dar o tom desse negócio, porque, né, a inflação vai inviabilizar o governo. Né? Acho que essa impressão é mantida e o governo vive sob pressão. Isso é um jogo que o governo está jogando com o eleitorado, mais amplo, né? Controlar a inflação. Né? Poderia pensar, por que optou dessa maneira, não optou por um modelo clássico aí de social-democracia, né? Tentando fazer uma negociação, certo? Uma outra questão, não vale a pena talvez uma questão de debate, né? Optou pela saída de um homem com grande confiabilidade no mercado, entre parênteses ortodoxos. E aí eu acho que vem a fase de formação do governo e a presidência da Câmara, que estão juntas. Aí eu acho que tem essa questão do segundo turno. Ele já tinha dado um passo para a direita com o Levi. No segundo turno, quando a Dilma ganha, e a participação da esquerda na rua é importante. E aí vai montar o governo. O fundamental na montagem do governo é o que vai fazer com o PMDB e como é que vai fazer a articulação política. Tá certo? Oi? Pois é. Então, como é que vai montar a articulação política que vai fazer com o PMDB? E aí monta, Léo, né, nós sabemos, falamos, conversamos sobre isso, monta com o Pepe Vargas, o Mercadante e o Rosseto. Né? Inteiramente pautado pelo segundo turno. Mas tinha que estar olhando para o primeiro. Estou errado? Sessões da direita que desgastam no próprio eleitorado do doutor. Correto, mas você não perde o controle da pauta da Câmara, você não perde o controle da agenda. Correto? Então, esse foi o ponto. Quando optou em enfrentar o Cunha e fazer uma articulação política com esse perfil, olhando para o segundo turno, esqueceu-se do primeiro turno e perdeu a Câmara. Talvez o PMDB. Há interpretações segundo as quais nunca mais o PMDB volta a ser um parceiro. Tá certo? E é uma interpretação que eu ainda preciso estar mais convencido dela. Não, acho que não, mas pode ser. E aí o processo decisório, né, fica inteiramente contaminado por conta dessa característica de perda de controle da pauta, e aí tem que corrigir o rumo,
e vem o Temer para tentar ajustar. E aí a gente não sabe que desdobramento isso vai ter. A impressão que se tem é que agora está um pouco mais difícil, né, para o Eduardo Cunha, que vocaliza a direita efetiva, né, em termos de pauta de agenda no Congresso, não fica tão fácil para o Eduardo Cunha surfar. Né, além do fato de que a agenda do Eduardo Cunha não é uma agenda, é uma pauta muito fácil de levar. Né? Quer dizer, eu acho que o governo estava facilitando para ele, agora eu acho que não está tão mais fácil para que essa pauta avance. Né? E, bom, em terceiro lugar, eu acho que tem a todo momento um terceiro jogo, estou fechando minha fala aqui, que é esse jogo com a oposição, que tem que ver com a mídia, com o judiciário. Eu acho uma questão bastante interessante essas instituições de controle, né? O Charles está aqui para também comentar, criticar. A impressão que eu tenho é que eu acho que a lógica é justamente essa, quer dizer, a instituição de controle não funciona como instituição de controle se não houver incentivo para que os ocupantes das instituições de controle, né, façam esse controle. Quer dizer, eu não acredito muito, pode ser que eu esteja errado, num ethos, né, numa superioridade moral dos componentes das instituições de controle. Né? Eu acho que existe um viés político, eu acho que existe um viés de classe, eu acho que existe uma série de vetores de influência aí, porque nós estamos lidando com atores políticos, são seres humanos e todos nós temos nossa formação. Né? E eu acho que aqui o ponto seria, por parte do governo, o jogo, eu não entendo muito qual é a lógica, né, dessas decisões, das escolhas do governo, a questão da comunicação. Né? Como é que o governo faz para não só se comunicar, mas também trabalhar essa pauta da participação, reativar essa pauta da participação, né? Ativar uma pauta de comunicação, né? E para tentar virar um pouco o jogo no que diz respeito da opinião. Claramente desfavorável, algo que a Dilma tinha muito confortavelmente no primeiro governo, né, uma herança do Lula, ficou ali na inércia, tá certo? Até 2013, tranquilo. Disputa na opinião pública não era um problema, né, e foi tocando burocraticamente, na expectativa de, no segundo governo, ter mais alavancagem à esquerda. Né, então eu acho que o governo tem um puta problema, porque deu tudo errado. A certeza do PT era que vencia de lavada em 2014 e ainda levava o Congresso para a esquerda. E aí a Dilma poderia fazer a pauta dos sonhos dela. Está com uma situação totalmente diferente, tem que lidar com ela. Né? Tem que aprender um presidencialismo de coalizão, incorporando atores afastados ideologicamente ao processo decisório. Está aprendendo do hard way, está aprendendo debaixo de cacete. Né? E aí eu acho que tem a questão da comunicação, para tentar reverter a questão da opinião, né? A pauta participativa e uma pauta, né? Fazendo homenagem, queridos colegas vizinhos, a pauta que não sei também por que foi inteiramente desconsiderada, perdida, que é a pauta da política externa. O Brasil como um player fundamental no fórum externo, essa pauta sumiu do mapa e é uma pauta, do ponto de vista simbólico, fundamental na luta da opinião pública. Então, embora eu veja o governo reequilibrando o trabalho no âmbito da pauta do Congresso, através das suas últimas escolhas, acho que ainda há muito para ser feito em termos de estratégia para que essa entropia e uma crise de legitimidade não desgaste ainda mais o governo, criando um cenário aí para 2018, que também não acredito muito no PSDB, nessa linha de radicalização à direita, mas criando um cenário para um misto de Sérgio Barbosa com Joaquim Moro, uma chapa desse tipo, assim, alguma coisa assim, entendeu? Então, eu prefiro um cenário de polarização
né, PT-PSDB, do que, né, uma chapa com essas características. É isso. Obrigado.